E aí pessoal, eu sou Felipe, psicólogo clínico, e quem é você? Sejam bem-vindos ao Psique e Você, esse espaço de interação aqui entre vocês. E fui traído. E agora? Neste vídeo de hoje iremos abordar este assunto: traição, o que fazer, como lidar e quais as consequências e uma série de outras coisas relacionadas a essa experiência da traição em vários contextos diferentes. Bom, dito isso, solta a vinheta aí, produção. Então, pessoal, o que é a traição? Na experiência, nós podemos dizer que alguma coisa é. Então, a experiência da traição, ela é vivida em muitos âmbitos do nosso ser. Nem sempre a traição ela está relacionada com o outro. Eu não preciso me relacionar para que eu sinta a traição. Eu posso eu mesmo me trair. E essa é a experiência da traição mais árida, mais solitária, mais autodecepcionante e até com mais potencial de dor. Bom, a traição é quando você faz um acordo que tenha uma integridade, que ele aponta para um lugar onde eu quero, para quem eu quero ser. Então, se eu tenho um contrato com alguém ou comigo mesmo, algum combinado, e eu traio aquilo ou não cumpro, né? Eu estou não agindo de maneira íntegra. Então eu estou agindo de outro modo, mas eu não estou sendo quem eu disse que queria ser ou o que o acordo fez parecer. E tem vários tipos de traição. Hoje nós falaremos sobre esses tipos de traição e possa ter um novo olhar sobre cada tipo desses, e talvez você se identifique com alguma situação por conta da sua história de vida ou por conta de conhecer a história de alguém. Os tipos de traição, basicamente, eles têm um contexto ou dentro do relacionamento amoroso, podem acontecer dentro do ambiente familiar, com amigos. Todos os relacionamentos humanos pode haver algum tipo de traição. Em todo lugar onde há um acordo, algum contrato, mesmo esse contrato sendo tácito, sendo verbal. Dentro dos tipos de traição, nós podemos falar sobre uma em específico, que é caracterizada por uma palavra chamada o adultério. Quando se adultera algo, uma gasolina, por exemplo, você acresce algo nela que não é a gasolina. Quando você adultera alguma coisa, você está colocando substâncias ou coisas novas ali, que não são da natureza daquela original, né, daquela substância, daquele líquido, por exemplo. E muitas vezes as pessoas ou elas se casam ou elas namoram, ou elas se sentem forçadas a alguma situação na vida por alguma resistência, um medo de serem elas mesmas, de frustrarem os demais, ou porque às vezes se sentem realmente forçadas, elas adulteram o querer delas antes de um compromisso. Então também tem muitas pessoas que casam sem querer casar, ou que estão namorando, mas o querer foi adulterado já. E aí, quando ela pula uma cerca, ela está traindo quem? Ela está traindo o relacionamento de um querer que já foi adulterado. Então, o adultério normalmente começa já no querer, né? Esse é um tipo de traição que envolve alguns relacionamentos amorosos. Quando, de algum modo, uma das pessoas se sente calada ou controlada em algum momento, e aí, como quase um grito de liberdade, ela trai. E ela acaba sentindo que realmente gostaria de ter feito o que fez. Às vezes a pessoa está num compromisso, e estar no compromisso é uma traição. Não sei se vocês entenderam. Deixe seu like aqui no vídeo e mande comentários, porque esse assunto em si, esse ponto aqui, é polêmico, é bem polêmico. Como assim? A pessoa pode estar com alguém e esse assumir o compromisso pode ser uma traição? Sim, se o querer dela for e tiver sido adulterado bem antes. Bom, existem alguns tipos de traição também, onde as pessoas, aquela pessoa que trai o outro,
Basicamente ela se entrega. Ela inconscientemente ela acaba deixando rastros, vestígios e se entrega. Mas também tem aquelas outras pessoas que são mais ardilosas. Elas acabam se sentindo mais desejadas, mais astutas ao trair e vira quase às vezes um jogo compulsivo mesmo. Ela precisa trair. Alguns homens ou mulheres traem porque querem evitar o risco de serem traídos. Então esse é um tipo também, uma qualidade de traição. Eu traio não porque eu quero trair, mas por uma necessidade de me prevenir. Afinal, se o outro me trair, eu já sei que já traí antes. Então é uma falsa promessa de anestesia daquela dor. Tem vários tipos de traição. Então veja aí qual é a situação em que você já se sentiu traído e que contexto era aquele? Onde houve algum adultério de querer? Onde houve algum descumprimento? E por quê? E o que é que você cumpriu também? Né? Tudo isso pode te dar um desenho, uma forma acerca do que é que você está vivendo. Que contexto que é esse? Bom, vamos para as consequências da traição. É notório e sabido que muitas vezes a imagem do corno ou da corna, ela é algo que causa vergonha em muitas pessoas. Muitas pessoas, se pudessem escolher no nosso dia a dia entre traírem ou serem traídas, o que será que elas escolheriam? Eu já te diria que a consequência da traição ela causa uma dor, sempre. A dor de quem trai, muitas vezes, e se sente mais esperto por isso, ela não é muitas vezes sentida e nem percebida na hora, sabe, pessoal? Ela é uma dor que a pessoa carrega com ela e às vezes mesmo que ela queira não trair mais, ela tem sempre o medo de ser traída também, né, no outro relacionamento. Tem pessoas que saem de uma relação em que elas foram traídas e no outro elas traem, ou acontece um ciclo, algum tipo de padrão. Então, basicamente, as consequências elas envolvem uma maneira de qualificarmos o outro. O outro me contribuiu com aquela traição de algum modo? Até que sim. Existe uma contribuição do outro. Afinal, se a gente está falando da vida amorosa, a gente está falando de um casal. Então, de algum modo, os dois participam da traição. A consequência da traição, naturalmente, é que a pessoa que se sente traída, ela sente uma dor. Ela pode se sentir como uma pessoa que passou por um golpe, que acreditou numa ilusão, que passou por uma dor que ela não gostaria de ter passado. Ela se sente às vezes forçada a passar por uma situação que ela não pediu para que passasse. Ela pode se sentir tola, ela pode querer se vingar, podem vir desejos violentos de raiva, pode vir uma tristeza. Como consequência, a pessoa que se sente traída, ela também pode olhar para a situação e querer se vingar, ou muitas vezes ela pode ter algum impacto até na sua própria autoestima e não confiar também nos demais daquele gênero, generalizar um pouco os homens ou as mulheres que traem. Essa é uma parte das consequências, né? No entanto, tem algumas consequências que elas vêm a médio e a longo prazo, que quase ninguém se atenta a elas, né? Eu costumo dizer que para lidar com as consequências, não tem como o outro me trair. Não tem. Se eu não me trair, não tem como o outro me trair. O outro se trai, portanto descumpre um combinado comigo. Eu posso sofrer as consequências daquilo que eu não pedi para passar. No entanto, a minha palavra, a minha integridade, porque eu não me traí, permanece preservada. Para muitas pessoas, não adianta nada você ter a sua integridade, você não ter se traído e o outro trair. Mas eu não controlo o outro, não tenho esse controle. O que eu posso é ter algo consciente acerca do meu ser, de quem eu quero ser, de quais são os compromissos que eu tenho condições de assumir. Então é impossível ser traído nessa situação. É só nós que nos traímos. Aquela pessoa que engana a outra, ela não está traindo a outra.
ela está traindo a si mesmo, antes mesmo de quebrar um pacto, um acordo com o outro. Bom, pessoal, então, para que a coisa se torne mais clara para vocês, eu vou contar uma história acerca da traição. Então, basicamente, esse caso eu já atendi no ambulatório, então eu estou contando aqui o caso de uma paciente que eu já não atendo mais. Mas foi um dos casos de traição que mais me chamou a atenção na própria clínica, dentro do ambulatório. Basicamente, eram 2 irmãos que tinham seus parceiros amorosos. Na verdade, era um casal de irmãos, né? Era uma mulher e um homem. A mulher era paciente e basicamente ela tinha um marido. E uma vez ela foi surpreendida por conta do seu irmão, que entrou no trabalho dela e falou assim: veja, meu cunhado, ou seja, seu marido, com a minha esposa, estavam se relacionando. Encontrei os dois num motel. Veja que cena impactante. Quando ela soube daquilo, uma série de reações emocionais vieram. E naquele momento, ela não saberia muito o que fazer. Ela estava se relacionando há bastante tempo já com ele. E houve ali uma ruptura na família. Quando ela buscou o atendimento psicológico, ela acabava se expressando e se expondo muito para todos os outros, os demais. Amigos, amigas, no cabeleireiro, em todos os lugares. E o que acontecia é que as pessoas, ao invés de olharem para a própria vida, elas ficavam cobrando ela, lembrando ela, pô, e aquele assunto lá, e aquela situação ali. E ela se sentiu completamente invadida, muitas vezes também se traindo. E ela começou a querer manter o relacionamento porque também ela se sentia, de certo modo, desejada, escolhida. E aquela situação do marido, depois, para que ela lidasse com aqueles conflitos, ela acabou ficando mais ciumenta, mais insegura, ela tocava no assunto e dentro da psicoterapia ela queria muitas vezes reprimir aquele assunto diante do marido, né? Afinal, ela queria perdoar a traição. Não são todas as pessoas que têm essa predisposição. E essa questão de perdoar uma traição, ela passa por vários lugares. No primeiro lugar, eu preciso sentir que a pessoa não tem esse poder sobre mim, de me trair. Eu posso me trair. Se eu quiser estar numa relação e não estiver nela, aí eu estou me traindo. Muita gente faz isso. Já que você me traiu, aí eu tenho que tomar essa atitude por conta dessa... Eu já tinha essa prerrogativa. Se eu for traído, eu vou ter que largar um relacionamento. Não é sempre assim também, sabe? Tudo depende de como isso é trazido. Eu costumo dizer que a perspectiva do perdão, ela é importante. Que seria assim, não esquecer o que aconteceu. Lembrar todos os dias. É assim que a gente lida. Lembrar todos os dias, quantos dias forem e quantas vezes forem necessárias. Mas eu preciso pedir para o outro uma outra oportunidade de ser novamente. Senão fica só aquela desculpa. Eu estou dizendo culpa e ainda mais peço algo impossível para o outro, que ele me tire a culpa, né? Tire de mim, que é impossível. E também eu acabo, no pedido de desculpas, eu acabo colocando para o outro uma situação, olha, lide como se não tivesse acontecido nada. Esqueça o que aconteceu. Vamos agir como se não houvesse. Isso corrompe a mente, agride, pode causar vários problemas afetivos. Então, há a possibilidade de perdoar uma traição? Mas é importante ter uma clareza sobre o que ela significa na sua vida. E dar algum valor para o fato de não se trair. Se não, acaba acontecendo aquilo que tem um filme que se chama... tem uma trilogia de filme francês, mas tem um deles que é A Igualdade é Branca. Tem a Liberdade é Azul, a Fraternidade é Vermelha e esse da Igualdade é Branca. Na igualdade, há um processo de vingança. Um homem, ele tem um problema ali ele brocha com uma mulher e aí ele se sente o cocô do cavalo do bandido durante boa parte do filme. Depois, no final, ele se vinga dela, rejeitando ela, né? Ele busca uma igualdade.
Ele acumula um determinado poder, aí quando ela se atrai por ele e deseja ele, infla o ego dele, ele tem o prazer de rejeitá-la por uma igualdade, né? Mesmo ele muitas vezes gostando dela. É um tipo sutil de traição. Para lidar com a traição, é importante haver uma perspectiva do perdão e é importante você revisar todos os seus pactos que você tem com você mesmo primeiro e de você se perguntar como é que eu contribuí para isso. Afinal, todo relacionamento é sempre sobre os dois. Pessoal, estamos por aqui no assunto e eu agradeço demais a atenção de vocês, o apoio também a cada um que acompanha esse canal, que incentiva, acompanha, pergunta. Deixe seu like. Não esqueça de deixar alguma pergunta nos comentários se você quiser. Eu estou à disposição de todos vocês. Um forte abraço e até a próxima.